Vamos separar o trigo do joio. Trigo, irmãos, é as Escrituras, a bondade do Pai, o Pai justo revelado só pelo Messias, como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 27, João, capítulo 17, versículo do 25 ao 26, João, capítulo 1, versículo 18. Vamos separar o trigo do joio. No livro Bíblia, diz que Deus mudou de ideia, porém, nas Escrituras, diz que o Pai, Ele não muda de ideia. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, ali diz, irmãos, que Deus, o Senhor, mudou de ideia, pois Ele havia prometido que faria cair desgraça, pragas, no meio do seu povo. Então, irmãos, Deus, Ele muda de ideia, Ele joga praga, maldade e faz acepção de pessoas. Isso consta dentro do livro Bíblia. Agora, irmãos, vamos para as Escrituras, na qual está a verdade do Pai, o Pai justo, revelado só pelo Messias. Em Tiago, capítulo 1, versículo do 16 ao 17. Não se engane, meus irmãos, não deixem que os líderes religiosos enganem vocês, apresentando este Deus Israel, esse falso pai, que só faz maldade, crueldade com o próximo. Pois, irmãos, tudo de bom que recebemos, bondade, piedade, vem dos céus, pois vem do Pai, aquele que fez as luzes dos céus. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então, irmãos, o Pai, ele não muda de ideia, pois mudança de ideia causa escuridão, trevas, exatamente aonde o Deus Israel habita, em trevas. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, ali, irmãos, Deus Israel habitou em trevas, em nuvens escuras. O Pai justo, Ele é bom com todos, irmãos. Nas Escrituras, em Mateus, capítulo 5, versículo 45, ali diz, irmãos, que o Pai, Ele é bom com todos, tanto para aqueles que fazem o mal, quanto para aqueles que fazem o bem. Observar, irmãos, a diferença desse Deus Israel, desse livro Bíblia e as Escrituras, que é a bondade do Pai? Pois, irmãos, aquele Deus Israel, com o seu povo, acepção de pessoas, pois ele escolheu um povo para pertencer somente a ele. Ele quis jogar desgraças no seu povo. Porém, o Pai justo, o Pai das luzes dos céus, Ele é bom com todos, tanto para aqueles que fazem o bem, quanto para aqueles que fazem o mal. Irmãos, o Pai justo, Ele fez uma única promessa conosco. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a única promessa que o Pai nos fez. Porém, o Deus Israel, Ele prometeu jogar desgraças, maldades no seu povo. Em Romanos, capítulo 2, versículo 11, ali diz, irmãos, que para o Pai não há acepção de pessoas, mas aquele Deus Israel escolheu um povo para pertencer somente a Ele. Então, irmãos, como eu estava dizendo, mudança de ideia causa escuridão. E escuridão é trevas. E trevas é mentira. Irmãos, quem é o mentiroso desde o princípio? O diabo. Em João, capítulo 8, versículo 44, ali diz, irmãos, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o mentiroso e o assassino desde o princípio. Ele nunca se afirmou na verdade, pois nele, irmãos, não existe verdade.
Pergunto aos irmãos: quem era esse Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Elias, Eliseu e etc? Que Deus era esse que mudava de ideia, prometia pragas, desgraças, destruições, maldade com o próximo? Quem era esse Deus que praticava a vingança, a crueldade, a maldade com as pessoas? Irmãos, comecem a pensar, a analisar, pois, irmãos, esse livro Bíblia só tem morte, crueldade, maldade, assassinato, pragas, enfim. Porém, as Escrituras só consta bondade, piedade, amor, mansidão. Então, irmãos, separem o trigo do joio.